Olá, está começando mais um programa Clipping Eletrônico e nosso assunto hoje é a prisão após condenação em segunda instância. Com a Operação Lava Jato, o assunto deixa de ser exclusivo do âmbito jurídico para ser assunto da pauta do dia e nas rodas de conversa pelo país. Bom, e para discutir essa questão com a gente, eu recebo hoje a advogada criminal, a Débora Narmanovic, que é membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, também o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e professor titular da Faculdade de Direito da USP, o André Ramos Tavares. O advogado criminalista Dr. Felício Nogueira Costa, do escritório Raal, Carnelos e Vargas do Amaral. E também o cientista político Francisco Fonseca, que é professor da PUC de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado a todos pela presença. E lembrando que para você que está nos assistindo, que você também pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário para a gente pelo telefone 33964944 ou ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, senhores, eu acho que antes de tudo para a gente também elucidar o público que está nos assistindo, tentar entender um pouco esse organograma jurídico, o que é a condenação e prisão após primeira instância, segunda instância, tentar entender um pouco, deixar um pouco mais fácil esse entendimento. Quem gostaria de começar? Eu acho que seria importante, nesse caso, para esclarecimento inicial, lembrar que a gente está discutindo se o cidadão brasileiro, se ele vai poder, desde logo, ser preso quando houver já uma segunda decisão do judiciário, ou se é necessário aguardar todo e qualquer recurso que ainda seja oportunizado às pessoas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, acho que essa é a grande discussão também por trás dessa discussão que é específica, é pontual. Nós estamos assistindo, claro, julgamentos que são de determinadas pessoas, o julgamento do ex-presidente da República, não é? Então, é importante também que a gente faça, digamos assim, essa advertência. Não é apenas para esse caso. Né? Então, nós estamos discutindo isso e estamos discutindo um pouco mais. Em termos jurídicos, estamos discutindo o que a Constituição efetivamente quis. Né? Eu acho que a questão importante também é lembrar que é a execução antecipada da pena e não apenas a prisão em segunda instância. Porque a prisão em segunda instância desde sempre aconteceu. Nesse caso, estamos discutindo, de fato, a execução antecipada da pena, ou seja, antes do trânsito em julgado. Bom, agora, um dos grandes questionamentos dessa prisão em segunda instância é a presunção de inocência. O que diz exatamente a Constituição de 88? Tomando aqui a palavra, a Constituição tem entre as garantias de todos os indivíduos, todos nós, está inserido a garantia de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, esse trânsito em julgado é uma expressão jurídica, mas que tem um significado bem claro no campo jurídico. Quer dizer, quando não existem mais recursos. E nisso estão incluídos os recursos extraordinários, os recursos aos tribunais superiores, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Essa questão já está em nossa Constituição, dito que é até que todos os recursos sejam julgados. Essa é a previsão que daí tem sido discutida nas Cortes Superiores. A partir do momento, de que momento, aliás, a prisão em segunda instância ela passou a ser aplicada e por quê? Eu acho que eu sou o único que não é da área jurídica aqui. E eu queria, antes de entrar mais diretamente no tema, né, da prisão em segunda instância, chamar a atenção do nosso telespectador para o contexto, né, ao qual nós estamos vivenciando a discussão sobre a prisão em segunda instância. Né? O Brasil vive um período, desde 2016, de anormalidade política e jurídica. Né? Nós estamos vivenciando um golpe de Estado. Um presidente da República que foi retirado do poder sem crime de responsabilidade. Né? Aquilo que midiaticamente se chamou de pedalada fiscal é o que todos os ex-presidentes fizeram, que os governadores fazem, que os prefeitos fazem, né? Que são manobras contábeis. Então, se não há crime de responsabilidade, não tem impeachment, tem golpe de Estado. O golpe de Estado leva ao estado de exceção, né? De excepcionalidade. Então, a Operação Lava Jato, por exemplo, ela atropela, e não precisa ser jurista para dizer isso, né? Os mais elementares direitos, por exemplo, condução coercitiva sem que haja um chamamento anterior pelas vias legais, né? Vazamento, antes disso, a gravação não autorizada pela Justiça, né? De falas, especialmente de autoridades, o vazamento para a grande imprensa também não autorizado. Ou seja, então,
podia ficar aqui, né, o tempo inteiro falando sobre isso, mas só para dizer que isso tudo implica um estado de exceção. Não há normalidade jurídica, né? Nós estamos observando, inclusive, vários cidadãos comuns sendo presos. Eu vou citar um caso. Um professor aqui da Unifesp, um senhor de idade que estuda os efeitos medicinais da maconha e que foi levado em condução coercitiva e acusado de apologia a drogas. Isso é inadmissível no Estado democrático, né? Então, a prisão em segunda instância se dá neste contexto. O que a ciência política nos diz é o seguinte: não tem texto sem contexto, não tem fato sem um conjunto de elementos que organizam, que contextualizam esse fato. Então, a prisão em segunda instância está dentro deste contexto de anormalidade jurídica. Como foi dito aqui anteriormente, não há o devido processo legal, né? Não há provas contundentes, né? Muito pelo contrário, o caso do ex-presidente Lula é de uma aberração, né? Inclusive internacionalmente questionado. Eu queria chamar a atenção para o juiz Geoffrey Robertson, né? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos, só para dar um exemplo, né? Que é abismado com o que está acontecendo no Brasil. Então, eu queria chamar a atenção que isso, só, ao meu ver, só pode ser compreendido, né, à luz deste aspecto, que é um golpe de Estado que leva a um estado de exceção, a ponto até, para eu finalizar, de não conheço nenhuma análise séria que afirme que as eleições estão garantidas este ano. É só para a gente dar o tom de gravidade da situação política brasileira. Agora, os defensores da prisão em segunda instância afirmam que, sem a sua aplicação, a Lava Jato correria o risco de enfraquecer. Eu queria saber um pouquinho da opinião de cada um de vocês, se vocês concordam. Qual a opinião dos senhores a esse respeito? Eu acho que a Lava Jato, ela poderia... Todos os ganhos que a Lava Jato trouxe, dinheiro de volta, os casos de corrupção que foram resolvidos e trazidos à luz, eles deveriam, desde sempre, obedecer à legalidade. E como, considerando tudo que o professor mencionou agora, foram diversas ilegalidades, desde incompetência, a condução coercitiva, segredo, então aconteciam várias interceptações em segredo, ninguém sabia antes. Então foram várias ilegalidades. Então a Lava Jato em si, ela já deveria ter sido enfraquecida, mas ela não foi enfraquecida por um pouco de covardia dos tribunais, de impedir as consequências que já estavam acontecendo, que foram prévias. Uma coisa que eu acho importante falar é que normalmente a Lava Jato vem contraposta com o que é o direito de defesa. Não deveria ser. Uma operação policial, uma operação que daí se torna judicializada, ela não deveria ser oposta ao que são as regras do processo penal, as regras do Estado. Isso que eu considero que não devem ser inimigas. Se a presunção de inocência é uma inimiga da Operação Lava Jato, tem alguma coisa de errado nisso daí. E também a questão de os recursos, eles existem, eles devem ser usados. Não é porque existem pessoas que têm capacidade de contratar um advogado e conseguem acessar os tribunais superiores, que os demais não deveriam fazer assim. Eu vejo que a lógica está invertida. Deveria se capacitar para que todas as pessoas pudessem acessar os seus direitos na porção devida, todos os seus recursos para garantia dos seus direitos, enfim, já previstos em lei. André. Complementar mais uma questão, a importância dessas ilegalidades que vem acontecendo na Lava Jato é que elas emanam para o resto do sistema. Então, elas não afetam apenas o colarinho branco, o rico, o político. Ela afeta todo o resto da população que já é o alvo principal do sistema penal. Então, as ilegalidades... Toda a defesa dos advogados é para que não aconteça as ilegalidades para o colarinho branco, exatamente porque o pobre, o mais pobre, quem está defendido pela defensoria, a defensoria tem uma imensa quantidade de recursos para tratar. Então, um advogado que vai tratar de um caso tem mais condições de impedir essas ilegalidades de prevalecerem. Então, eu acho que é importante esse comentário. Quem gostaria? Francisco? Deixa eu comentar o que a Débora, desculpa, que a Débora disse. Na verdade, no Brasil, o Estado de Direito, que nós chamamos de Estado de Direito Democrático, em larga medida não é vigente para os pobres, para a periferia, né? Então, isso é muito, enfim, usual, é conhecido, é estudado, né? Nós sabemos que o acesso ao direito para os pobres, 80% dos presos, né, não tem direito a advogado, não é isso? No estado de São Paulo, enfim,
os centros de detenção provisória são, na verdade, centros de detenção permanente. Então, enfim, esse é um dado crucial. A prisão em segunda instância, ela piora a vida dos pobres. Embora ela seja vendida, né, marketologicamente, temos que aqui fazer um parêntese importante. A Operação Lava Jato é uma operação inteiramente vinculada à mídia. Não há Operação Lava Jato sem mídia. Né? Inclusive em relação à Rede Globo, que é uma emissora fraudulenta, né? Ela tem fraudes brutais no fisco brasileiro, tem número de processos, né? Processos que sumiram da CARF, por exemplo. Né? É uma emissora golpista, né? Desde 64, ela tem uma longa história de desserviço à democracia no Brasil, né? E a Operação Lava Jato é inteiramente vinculada, né, aos meios de comunicação e, prioritariamente, ao Sistema Globo no Brasil. Isso é um dado muito importante, né, que tem sido, inclusive, denunciado internacionalmente. Então, vende-se a ideia, já que a prisão em segunda instância, né, por sinal, o voto do ministro Barroso, um voto lamentável, né, aquilo que chamou de um populismo, né, jurídico, né, querendo comparar o incomparável, né, a se referir especificamente ao caso do ex-presidente Lula. Mas o argumento que eu estou querendo apoiar aqui da Débora é que a prisão em segunda instância ela é vendida como apenas para o colarinho branco, quando, na verdade, ela encadeia e afeta todo o sistema jurídico. Né? O estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostra que 60% dos presos saíram da prisão, né, quando não havia lei da prisão em segunda instância. Então, isso afeta aqueles que já eram mais afetados pela ausência de Estado de Direito, que são os pobres. André. Então, na verdade, eu também queria aqui retomar da primeira pergunta com a colocação da Débora, né? A gente tem hoje a perspectiva que continuará existindo, mesmo com a prisão em segunda instância, ou mesmo contra a prisão em segunda instância, que é de prender preventivamente aqueles que apresentem algum risco à sociedade, por exemplo. Né? Isso nunca esteve em discussão, não está em jogo, nós não vamos conseguir deixar ou fazer com que permaneçam nas prisões aqueles elementos perigosos e que atrapalham muitas vezes a investigação criminal ou podem causar algum tipo de lesão imediata à sociedade. Isso não está em discussão. Né? O que a gente está discutindo realmente é apenas a possibilidade que a gente chama automática, também não é correto, mas só para todo mundo entender, que é de, uma vez dada a decisão de segunda instância, que é de um tribunal, a pessoa já condenada ali seja imediatamente encarcerada, mesmo que ela tenha direito constitucional a apresentar recursos. Ninguém discute nem duvida que há direito constitucional a apresentar recursos. Não é? Então, a gente precisa também ter em perspectiva que, mesmo que a posição do Supremo, num determinado momento da história, tenha sido por encarcerar a partir da decisão de segunda instância, isso quer dizer que o Supremo estava correto também. Às vezes o Supremo erra. Não terá sido a primeira vez que o próprio Supremo reconhece um erro. Isso já aconteceu, por exemplo, na lei de proibição de progressão dos crimes hediondos. Não é? Então, o Supremo tinha uma política que não permitia a progressão. Depois ele percebeu que isso era um equívoco em face da própria Constituição. Não é? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não generalizar no sentido de que, olha, nós estamos discutindo aqui coisas do tipo a não punibilidade das pessoas, não é? Ou a falha total do sistema. Não é isso que está em jogo. Então, o que está em jogo é até um pouquinho mais grave, né? Que na linha do professor Francisco coloca, é o Estado Democrático de Direito, é a supremacia da Constituição. Nós temos uma Constituição que foi feita foi um momento democrático da sociedade. Nós colocamos ali os nossos principais valores. Exatamente. Agora, se por algum motivo a sociedade acha que a Constituição está superada e se há algum clamor social, digamos assim, consistente, né, de que há uma sinalização de ruptura que eu não vejo, né, de que nós precisaríamos romper com essa Constituição, que nós não queremos mais uma Constituição social, que não é mais o caso do Brasil, que ela não se adapta. Quer dizer, nós precisamos também tomar uma trajetória que seja de legitimidade, não simplesmente de pontualmente nós entramos numa derrubada da Constituição porque assim exigem as circunstâncias do momento. Né? Então, naquele momento, um determinado juiz ou um determinado tribunal precisa, promover uma condução coercitiva que não existia, também não se praticava. Nenhum juiz também tem conhecimento disso antes do que ela começou a ocorrer recentemente. Quer dizer, nós não podemos fazer condução coercitiva de testemunhas se a testemunha nunca foi nem
intimada a comparecer, não é? Ela nunca ofereceu resistência, nunca deixou de querer colaborar, não é? A pessoa sofre um constrangimento. Então, que tipo de Constituição garantista é essa? Exatamente. Que permite... Nós temos uma Constituição garantista, não é? Que é uma Constituição arrojada para a sua época e continua sendo. Quer dizer, que tipo de Constituição permite que as pessoas sofram assédio, esse tipo de assédio por parte de autoridades, sem nenhum tipo de perspectiva de ter uma prevenção em relação a isso, não é? E nós continuamos com essa Constituição formalmente em vigor, né? Isso é muito, eu acho que isso realmente é muito grave, né? É extremamente grave. Agora, para responder essa pergunta, nessa perspectiva, Felipe, eu acho que sempre que a gente tiver em face de uma disputa, né, entre vamos ter efetividade do processo penal ou vamos aplicar a Constituição, nós estamos fazendo, acho que, uma pergunta errada. Né? Quer dizer, se aquele processo precisa superar a Constituição para poder alcançar a sua finalidade, nós já estamos fora do sistema. Eu acho que ninguém poderia ou deveria concordar com isso, porque isso é muito grave para todos nós. Né? E isso permite uma janela para qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de desvio de poder. Então, a gente recebeu... Sim, desculpa. Não, pode falar. Que a gente recebeu uma pergunta aqui do José D'Amico, da Bela Vista, inclusive para você, André. Um caminho para acelerar o trânsito em julgado não seria limitar o juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário? Ele já é bem limitado, como disse aqui a Débora. Mas eu responderia o seguinte, eu acho que o ponto que ele colocou aí na pergunta, o telespectador, é exatamente esse. Então, se o judiciário é lento, se nós achamos que nós temos um possível problema de impunidade, que não é o caso, por causa da lentidão. Se esse é o problema, nós temos que resolver o problema da lentidão, né? E não trazer aí derrubar a Constituição, ou derrubar as garantias constitucionais, colocar o cidadão totalmente à margem de qualquer garantia, porque se abre uma porta para um caso, está aberta a possibilidade de transgredir a Constituição em qualquer outra situação em que supostamente o clamor popular ou a sociedade estivessem ou estejam reclamando isso. Então, seria o caso da gente tentar mecanismos que recuperassem a rapidez. Pode ser esse, né? Pode ser um juízo monocrático imediato de dizer, olha, agora não cabe mesmo e é definitivo, não cabe recurso extraordinário nesse caso. E a partir dessa decisão, né, permitir aí entender que há superação das instâncias totais, né? Fazer algumas considerações sobre o que ele mencionou. O professor estava falando sobre a condução coercitiva. Hoje em dia, o que a gente está vendo é que a condução coercitiva, como foi proibida agora pelo STF, ela se transformou na prisão temporária, o que é muito pior. Muito mais grave. Muito mais grave. Então, ao invés de você simplesmente levar o investigado à grave condução coercitiva, você determina a prisão dele por 5 dias, que normalmente ainda é prorrogado por mais 5 dias, quase como se fosse um castigo, porque o sistema acabou proibindo o meio da condução coercitiva, então agora a gente vai prender temporariamente. E a outra questão que eu queria retomar, lá do começo, sobre a presunção de inocência, é se a gente entender a interpretação autêntica da Constituição, salvo engano, me corrija, nos anais da Constituição, na comissão, quando ela discutiu a presunção de inocência, foi pensada ela mitigada, ou seja, era o artigo que, se eu não me engano, ficava presume-se inocente todo acusado até que haja declaração judicial de culpa, que seria o que está se aplicando, que é a declaração de culpa. Mas o legislador foi expressamente claro e determinou que deveria ser como está na Constituição. Ou seja, ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. E não apenas quando tiver uma sentença de declaração de culpa. Felício está querendo... E é importante até somar que essa previsão constitucional não é uma qualquer previsão. Ela foi inserida a presunção de inocência no rol de direitos e garantias individuais que eles não podem ser alterados assim casualmente. Eles constituem uma cláusula pétrea. Até o professor de Direito Constitucional saberá muito melhor falar sobre essa matéria, mas que são aqueles direitos que se entende que não importa a ida e vinda de governos, de ida e vinda do direito, da vida jurídica de um país. São direitos que eles são assegurados a todos porque se entendeu que eles tinham um sobrevalor, que eles tinham um valor especial que não poderiam ser alterados. Até nesse momento, inclusive, que vivemos de uma intervenção federal que existe no Rio de Janeiro,
Por exemplo, sequer seria possível uma emenda constitucional. Nesse momento agora que vivemos, o próprio judiciário está alterando o que significa a Constituição e não só um artigo dela, está mexendo no coração da Constituição, que é isso que a presunção de inocência está inserida nesse local da Constituição. Agora, isso só para concluir nessa parte específica aqui da emenda, né, é muito importante que o Felício lembrou, porque como cláusula pétrea, uma proposta ela só poderia vir para aumentar o rol de garantias. Exatamente. E aquela garantia, inclusive, poderia ser especificamente ampliada no seu âmbito de incidência. Então, isso é o que a Constituição prevê. Formalmente, por ser uma garantia, não é exatamente isso. Nós não podemos ter redução nem eliminação desse rol. E lá está a presunção de inocência. Agora, muita gente argumenta que não há direito, mesmo direito fundamental, que não há direito fundamental absoluto na Constituição, né? Que há o que se fala muito hoje em dia, já há algum tempo, da ponderação, vamos dizer assim, que é um sopesamento, porque às vezes entra em conflito com outros direitos. Mas isso só é válido quando a gente tem direitos fundamentais em conflito. E não, vamos dizer assim, uma pretensão punitivista da sociedade, ou de um coletivo, ou de uma instituição, querendo se igualar a um direito fundamental para, com ele, entrar em, digamos assim, em conflito e sopesar o que seria mais importante. Isso não faz sentido, né? A gente só poderia ter isso na medida em que houvesse enfrentamento entre direitos fundamentais. Então, por exemplo, o meu direito fundamental, a igualdade, poderia estar entrando em colisão com o direito à privacidade ou a liberdade de imprensa com a privacidade de alguém. Nesse sentido, né, a gente tem liberdades supostamente em colisão. E a gente tem que resolver, né, provavelmente excluindo uma naquele caso concreto. Mas nessas circunstâncias, né, a gente não tem isso. A gente tem simplesmente uma pretensão punitivista que passou a ser, vamos dizer, a linha, né, que a sociedade aí tem adotado como solução e que não é solução. E isso tem movido o nosso limite constitucional. A gente tem transpassado esse limite. Desculpa, só fazer um comentário. Eu acho que o que os meus colegas especialistas em direito estão dizendo é o seguinte: o direito penal, por sinal interpretado, muitas vezes de maneira muito, né, particular, está se sobrepondo à Constituição. Né? Ou seja, toda a ideia de punitivismo, eu lembraria inclusive as 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público Federal, que é nada mais, nada menos do que direito penal. Inclusive tornando o direito penal amplamente flexível, né? Uma flexibilidade em que o juiz, né, havia uma cláusula absurda, né, que se de boa fé, né, provas ilegais poderiam ser consideradas. Então, nós estamos falando de fato, neste ano que comemoramos, né, entre aspas, a comemoração de 30 anos da Constituição, ela está sendo inteiramente desestruturada pelo próprio Poder Judiciário. Isso é um estado de exceção. O Poder Judiciário deve ser o garantidor. Né? O que é o Supremo, o Ministério Público? Garantidores da ordem jurídica, da estabilidade jurídica. O que hoje representa o Poder Judiciário no Brasil, em larga medida? Quase que partidos políticos. Né? Que há ações, medidas inteiramente fora da jurisprudência, fora dos balizamentos legais. Então, eu acho que é gravíssimo. E eu só queria completar com um dado. O que o direito penal tem feito no Brasil, sobretudo a partir de 2006, com a lei de drogas? Encarcerado. O Brasil hoje é a terceira população mundial em número de presos. Nós temos 760 mil presos. Nós éramos, até o ano passado, a quarta população mundial. Passamos a Rússia, só perdemos os Estados Unidos e da China. Então, não pode ter muita impunidade num país... Exatamente. Não só, exatamente. Num país que é o terceiro do mundo, com 210 milhões de habitantes, que proporcionalmente mais encarcera, evidentemente que o direito penal está sendo usado largamente. O que é a Operação Lava Jato? O que o Ministério Público Federal tem feito, com leniência do poder do Supremo Tribunal Federal e outras cortes, é amplificado este processo de sobrepor o direito penal, e repito, o direito penal interpretado de maneira muito particular, muitas vezes, acima da Constituição. Por isso que eu acho que nós estamos vendo uma situação absolutamente de gravidade política e jurídica. Deixa eu só repassar nosso telefone aqui para quem queira participar. É o 3396-4944. 3396-4944.
Olha só, recentemente o Datafolha divulgou uma pesquisa em que 57% da população apoia a prisão em segunda instância. Qual que é o poder da opinião pública sobre assuntos aí de natureza jurídica ou investigativa? Que recorte, que aspectos, características da sociedade brasileira estão presentes aí no resultado dessa pesquisa, enfim? Eu posso falar. Fiquem à vontade. Eu, sinceramente, acho que é importante ouvir a opinião pública. Né? É difícil a gente ter um processo em que a gente consiga identificar realmente a opinião pública, a gente passa por essa dificuldade, mas uma vez que a gente consiga identificar isso, acho extremamente importante. Né? Agora, isso não pode significar o desmantelamento do Estado de Direito. Quer dizer, a opinião pública, no limite, ela pode até promover uma nova Constituição. Né? Eu já disse isso, não vou repetir. Então, eu acho que nesse sentido, né, é claro que o Judiciário, e aí eu acho que muitas vezes o ponto é colocado para confrontar o Judiciário. Né? Será que as decisões judiciais elas devem atender ao clamor das ruas, etc? Então, isso, na minha opinião, também não deve ocorrer, né? Porque a gente tem que ter um poder judiciário que atue conforme o ordenamento jurídico brasileiro e não conforme o pensamento momentâneo das ruas, né? Que inclusive se altera com muita facilidade. Então, acho que é importante ouvir, ela inclusive deve ser mais ouvida pelo Poder Legislativo e pelo Executivo para a promoção de mudanças legislativas, quando for o caso. Né? Acho que é para isso que o Congresso deve funcionar como caixa de ressonância da sociedade. Não é simples esse processo, é um processo bastante complexo. Né? Tem que ouvir muitas vozes distintas, pensamentos distintos. E acho que, sobretudo, o Judiciário não deve se deixar levar. E só para complementar aqui, acho que eu discordo um pouquinho só de uma posição aqui do professor Francisco, quando, não sei se eu entendi bem, a colocação de que o Judiciário estaria agindo como um partido político. Eu acho que não, né? Eu acho que o Judiciário ele não tem, eu pelo menos não tenho visto esse tipo, não vejo esse panorama. O que eu vejo, às vezes, é que, pontualmente, não é, algum magistrado pode se deixar levar por circunstâncias da sociedade, circunstâncias momentâneas, né, e agir, e ter isso que eu acho que é complicado, a gente precisaria discutir muito. Ter a pauta dele, a pauta que ele tem no processo judicial dele, essa pauta seguir uma pauta da mídia ou seguir uma pauta de reivindicações sociais ou apresentadas como tais pela mídia. Então, aí, muitas vezes, o judiciário, ou uma decisão judicial, ou uma atuação judicial pode estar servindo, não como um partido político, mas como um estopim para mais manifestações, para mais discussão, no sentido negativo, assim, do termo, né? Até então, o fato de ser televisionado esses julgamentos, como vocês analisam essa questão? Deveriam mesmo ser televisionados? Não, enfim... Mas vamos lá. Na verdade, eu estou usando aqui num sentido teórico. Há um autor na ciência política muito importante chamado Antônio Gramsci. E o Gramsci dizia o seguinte, que em certas circunstâncias históricas, determinadas entidades cumprem o papel de outras. Neste caso, o Poder Judiciário tem tido um papel de, digamos assim, de quase um partido das elites. Né? Então, vamos pegar o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, ainda politicamente mais importante. Há uma enorme integração entre o poder judiciário, legislativo e executivo. Né? Uma espiral, literalmente, que articula esses poderes. Veja que as secretarias da Segurança Pública, historicamente, são de promotores, procuradores. Não é isso? No atual governo de São Paulo, por sinal 20 anos, né, com o mesmo grupo que está aqui no poder, secretários de Estado, presidente do Tribunal de Justiça, atual secretário de Educação, ex-presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Justiça atual, ex-procurador-geral, né, do Ministério Público, entre tantos outros exemplos. O Poder Judiciário, por sinal, com uma série de privilégios, né, acima do teto, o teto do funcionalismo público, R$33 mil. Estudos mostram que 80%, 90% do Poder Judiciário ganha acima do teto, inclusive com a indecência do seguro, do auxílio moradia para quem tem moradia no próprio local de trabalho. Né? Então, um poder que encarcera profundamente, que é o Estado de São Paulo. Né? Os dados sobre o Poder Judiciário em São Paulo são gravíssimos, há vários estudos que mostram isso. Então, é um poder que funciona quase como um partido político, de fato. Mas que partido político no sentido gramsciano, né? Que defende as elites. Então, o que é defender as elites concretamente, para isso não ser uma palavra genérica? Né? Põe os pobres na cadeia.
né? Põe os pobres na cadeia, faz uma higienização social. Agora, saindo do Estado de São Paulo, pensando em perspectiva maior, o Supremo Tribunal hoje é quase um partido político, se não um, talvez dois. Quer dizer, eu vou dar um exemplo que está vigente neste momento, na medida em que a medida provisória que regulamentava a reforma trabalhista acabou de cair ontem, que ela não foi votada. Mulheres grávidas podem trabalhar em ambiente insalubre. Onde está o papel do Supremo Tribunal Federal dizendo que isto fere não só a Constituição, como o código, todos os códigos de direitos humanos que o Brasil é signatário em perspectiva internacional? Onde está o Poder Judiciário, o Ministério Público para defender a Constituição em relação ao golpe de Estado que foi o impeachment, sem qualquer prova? E quem disse que não tinha prova foram os parlamentares que votaram, vários deles. Bom, então, eu vejo o Poder Judiciário hoje como um agente. É claro que não se pode generalizar, quando estamos falando de Poder Judiciário, tem inúmeros juízes, procuradores, promotores, defensores que têm causas, né, que defendem causas populares, mas, enquanto instituição, cumprem um papel, ao meu ver, de proteção das elites. Né? E, num certo sentido, falou-se muito no Brasil de judicialização das políticas públicas. Né? Tudo vai terminar no judiciário. Hoje, nós estamos falando de politização. Ou seja, quem é que pode discutir política no Brasil hoje sem saber, mas qual vai ser a decisão do Supremo? Quem vai ser candidato? Depende da liminar, depende do juiz, depende... Né? Nós estamos enfim, então a vida política brasileira está fortemente judicializada e isso é uma expressão, ao meu ver, gravíssima, porque é ingovernável um país em que o Poder Judiciário, que é um poder sem voto, sem legitimidade para fazer política, mas faz política partidária, muitas vezes, estrito senso, e política partidária lato senso, aqui no sentido gramsciano, de defender grupos contra outros grupos. Tá certo. Deixa eu passar, então, a palavra para a Débora, para o Feliz, sobre essa questão. Essa questão do judiciário, à vista da população, que existindo aí a TV Justiça, que as pessoas podem assistir e tudo mais, eu acho bastante importante dizer também o lado que o judiciário está falando que pensa, o entendimento dele sobre alguns temas que fazem parte do dia a dia. Isso eu creio seja importante. No direito penal, daí, eu creio que existem também limitações que muitas vezes, por exemplo, o direito criminal, ele trata, por exemplo, de questões sigilosas ou coisa do tipo, da exposição à vida pessoal, muitas vezes de questões pessoais. Um ponto que o professor Francisco até tocou sobre essa ação, por exemplo, que foi muito televisionada, esse habeas corpus julgado no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula, eu também acho que deve-se fazer um contraponto, que é o seguinte: a questão da presunção de inocência, ela já não é que nasceu agora, estamos agora de mãos dadas, combatendo algo que entendemos que está errado no Supremo Tribunal Federal. Ela nasce há algum tempo. O descumprimento do que entendemos ser a Constituição, ele nasce de um entendimento que já vem de 2016 e agora toma uma outra proporção. E isso, quando colocado pela mídia, quando colocado, televisionado, faz com que seja realmente o julgamento não é explicitamente no que diz a lei, no que dizem, no que está ali no texto, o que está em julgamento também são posições, as pessoas conhecem mais aqueles que são os julgadores e começam a torcer por aquele ali é o grande inimigo. Enfim, eu acho que essa exposição também tende a tirar a atenção do que seria a análise da Constituição, análise de lei nas cortes, os julgamentos sendo televisionados. Débora. Acho que tem 3 pontos importantes nessa última questão. O apoio da população à prisão em segunda instância, execução antecipada. Ela vem de uma descrença no Poder Judiciário que retoma o que o professor André falou, então, da questão da demora do sistema, e a gente pensa que deveria, de fato, se reformar o sistema de que forma que ele seja agilizado, ao invés de retirar os direitos e garantias. Quando a gente retoma também as discussões da Constituição, um dos constituintes trouxe que a população era a favor da pena de morte. Então, quando se discutia a pena de morte, a população era a favor da pena de morte, parte da população, e toda a discussão girou em torno exatamente dessa questão da descrença no judiciário. Então, que se deveria fazer um sistema mais ágil, de forma a que as pessoas fossem responsabilizadas pelos seus atos e, provavelmente, a população reduziria
o apoio à pena de morte e, consequentemente, a prisão, execução antecipada. E tem uma outra questão sobre a assembleização dos direitos. Existe o poder, eles estão eleitos para fazer as leis. O judiciário não é eleito. O judiciário está ali para cumprir as leis, para interpretá-las melhor. Sobre a questão da opinião pública, eu acho que tem que ser 0, -1, -2, porque é uma decisão jurídica, é uma decisão técnica e tem questões de direito penal e processual penal que estão sendo tratadas ali, além dos direitos do próprio cidadão. Então, a liberdade, em última instância, está sendo tratada ali. Então, a opinião pública não pode fazer essa pressão sobre o judiciário quando é como você perguntar ao público se ele acha que o prédio vai cair, sendo que você tem o especialista, que é o engenheiro, que trata desse assunto. Então, quando se trata de questões das humanas, digamos assim, as pessoas tendem a dar suas opiniões, mais do que se for uma questão médica, se for uma questão de engenharia. Então, tem um pouco desse lado. Sobre a publicização dos julgamentos, tem muito a questão sobre a publicidade opressiva. Então, inclusive, no anticódigo penal, anteprojeto de Código Penal, existiu essa menção ao crime de publicidade opressiva, que no final não passou, provavelmente por medo da reação da imprensa, de fato, e era uma responsabilização posterior aos atos, como o Felício mencionou. Não era uma censura, era uma responsabilização posterior. Então, se a imprensa ia e falava ele deve ser culpado, as provas, e fazia todo esse dossiê que se faz hoje em dia, isso, de certa forma, deveria ser responsabilizado. Nos Estados Unidos e na Europa, isso já vem acontecendo. Existem países na Europa, França e Áustria, se não me engano, que tem a previsão do crime de responsabilização pela publicidade opressiva. Inclusive, um jornalista austríaco foi condenado, recorreu à Comissão Europeia de Direitos Humanos e perdeu. A comissão mencionou que, de fato, deve ser responsabilizado, porque é uma responsabilização posterior, não é uma censura à liberdade de imprensa. Então, acho que sobre esses 3 pontos... Bom, senhores, claro, o nosso tempo já está chegando no final. Eu vou abrir 2 minutinhos para cada um fazer uma consideração final. Pode ser? Vamos lá, vamos começar por você, então. Só para falar um pouco da questão do televisionamento da justiça, Sim. Eu acho que, no caso do Supremo Tribunal Federal, é extremamente importante. Acho que é um avanço civilizatório para nós, todo mundo ter acesso à forma como as decisões são tomadas, né? Se isso influencia ou não algum ministro no momento de leitura de um voto, de extensão do voto, isso tem que ser resolvido de outra forma, né? Eventualmente, pode ser que o modelo de decisão não esteja correto, pode ser que não seja correto, que a decisão seja tomada da forma como ela é tomada hoje pelo plenário, como todos vão individualmente com seus votos já prontos, né? Acho que isso não há uma colegialidade aí é que talvez more um problema mais grave. E, de uma maneira geral, também, agora entendendo um pouquinho melhor a posição do professor Francisco, na verdade, o que eu acho que seria importante deixar claro para o telespectador é que o judiciário não tem um partido político que ele tente privilegiar ou prejudicar. Se houver isso, certamente o judiciário, mais uma vez, estaria extrapolando, né? O que a gente não pode ter é exatamente isso. Agora, de uma maneira geral, o judiciário sempre teve uma ideologia. Isso não é de hoje, né? Há pesquisas, inclusive, de sociólogos indicando que, desde sempre, o judiciário brasileiro, por exemplo, ele tem uma ideologia própria ele vem da classe média, mas tem uma ideologia própria da elite brasileira. Não é assim que ele se formou, não é? Então, isso é uma questão bastante conhecida. Já que a gente já está na verdade, era isso que eu tinha para colocar. Tá bom, doutor Fábio, ou doutor André, perdão, agradeço muito a sua participação desde já. Francisco, por gentileza. Eu queria fazer um comentário sobre a opinião pública, né, que foi colocado e discutido. Primeiro que nas ciências sociais, opinião pública é um dos conceitos mais controvertidos, a ponto de várias linhas teóricas dizerem o seguinte: não há opinião pública. Opinião pública não é uma média do pensamento. E se fosse uma média do pensamento, em países como o Brasil, em que há oligopólio dos meios de comunicação, aqui vamos voltar para a Constituição rapidamente, artigo 220, 221, 222 da Constituição. Esses são artigos não regulamentados e que os meios de comunicação no Brasil atentam contra esses 3 artigos. Não pode ter oligopólio, está escrito lá, não pode ter propriedade cruzada, tem oligopólio, né? Só para dar um exemplo. Então, opinião pública, na verdade, se transforma no Brasil na opinião dos grandes meios de comunicação. E é nesse sentido que eles afetam, sim, né, decisões
jurídicas. Por exemplo, o que aconteceu, para encerrar com um exemplo, no habeas corpus do ex-presidente Lula, né? Em que o general, o comandante do Exército, envia, né, um Twitter para ser lido no Jornal Nacional, né? E que isso influencia claramente a decisão, né, dos ministros do Supremo. Então, na verdade, há uma opinião publicada, uma opinião hegemônica dos meios de comunicação que é muito confluente com as das elites. Tá certo. Professor Francisco, muito obrigado também pela participação. Felício, deixa a Débora para o final. No tema da prisão em segunda instância, é importante se dizer que impunidade não há no Brasil, em questão de... Existem muitas pessoas presas. As estatísticas dizem que são 700 mil presos. Podem existir dificuldades do judiciário em julgar, mesmo a questão do foro privilegiado também é outra que tem sido discutida na mídia recentemente, mas são muitas pessoas presas, não somente por serem condenadas, mas também o problema que é a prisão preventiva, que também acontece. Muitas pessoas que... disse, por exemplo, que pessoas que cometem crimes graves, como homicídio, elas seriam soltas se fosse alterado, ou coisa do tipo. Ou mesmo na Operação Lava Jato, a prisão preventiva já está acontecendo desde antes. Já existem pessoas sendo presas desde antes. Colocar mais pessoas na prisão em descumprimento ao que diz a Constituição não me parece uma boa ideia. Tá certo. Muito obrigado também a participação do Dr. Felício Nogueira Costa. Doutora Débora, por favor. Queria terminar falando sobre essa questão da publicização, que eu acho que eu vou um pouco contra o professor André. A publicização dos julgamentos, ela é um direito do acusado, ela não é um direito do público. Ela tem menos a ver com o direito de informar, com a transparência, mas mais com as garantias do acusado, de que elas não sejam violadas, exatamente o contrário do que vem acontecendo. E tem origem na Inquisição, quando as investigações eram secretas e elas eram tortura, mentira, delações mentirosas, de fato, mais ainda. E por isso... Eu estou falando dos julgamentos em geral do Supremo, não necessariamente penais, tá? Tá. Mas a questão, ela hoje em dia me parece mais de espetacularização do que de uma pauta jornalística, do que de fato na questão de informar e, enfim, de que isso seja mais ao público do que ao acusado, quando deveria ser mais ao acusado do que... Tá certo, muito bem. Agradeço também a participação da doutora Débora Narmanovic. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um Clipping Eletrônico, TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.